Walkability é um termo oriundo, obviamente, da condição de possibilidade das pessoas terem mobilidade e um deslocamento ativo nas cidades. Isso tem uma origem que é walkable, ou seja, ser capaz de caminhar. Mas quando esse termo, ser capaz de caminhar, que era o walkable, ele só focava na condição do indivíduo ter um deslocamento ativo, ser uma condição favorável para a caminhada e o uso da bicicleta. Entretanto, com o termo walkability, isso ampliou, considerando nesse momento o ambiente construído. Portanto, quando você pensa em walkability, você está pensando principalmente numa cidade que tem um alto grau de urbanização e como que as pessoas se relacionam com esse ambiente. Muitas pessoas imaginam que o ambiente não tenha uma força sobre você, sobre as suas condições de mobilidade. E é claro que isso não é verdade. O ambiente impõe muitas condições, como, por exemplo, a escolha de sair ou não de casa. Se o ambiente ele é agradável ou não. Se você se sente seguro ao sair de casa, claro, pensando num deslocamento ativo. E, portanto, o walkability hoje ele tem sido uma discussão em todo o mundo, fazendo com que reduza a quantidade de tempo das pessoas em locomoção e transporte motorizado para um transporte, portanto, uma locomoção mais ativa. Isso é talvez, ou seja, talvez, uma das prerrogativas mais importantes em todo o mundo. Por quê? Se sabe que o nível de atividade física é o foco principal do walkability, fazendo que as pessoas aumentem o gasto calórico durante o dia. E sair de casa, usar o ambiente construído, é, sem dúvida nenhuma, uma das maiores prerrogativas que se tem hoje para aumentar o nível de atividade física. Eu vou complementar um pouquinho mais o raciocínio. As pessoas que fazem exercício regular, por exemplo, em academias, gastam uma quantidade calórica nesse programa de exercício. Mas se você somasse toda a quantidade de movimento ao longo do dia, certamente o gasto calórico seria pelo menos o dobro, em proporção ao que ele gastou fazendo exercício em programa regular de academia. Isso significa que a capacidade do indivíduo usar o ambiente já existente, construído, agradável, aumenta o nível de atividade física. Então imagine, por exemplo, países como a Dinamarca, como o Canadá, que tem uma construção, uma arquitetura urbana, porém, que permite que as pessoas sejam mais ativas, utilizem esse ambiente. E esse, então, é a prerrogativa do walkability. No Brasil, nós temos ainda pontos iniciais e espero que numa outra oportunidade eu consiga discutir um pouquinho mais sobre essa questão. Aumentar o nível de atividade física das pessoas é, sem dúvida nenhuma, um dos maiores desafios numa sociedade urbana. A sociedade urbana se caracteriza principalmente como a verticalização e com o transporte motorizado. Essas duas características da condição urbana faz com que o nível de atividade física das pessoas tenda a cair. A mesma circunstância acontece, pensando em nível de atividade física, no trabalho. Hoje as pessoas têm um gasto calórico menor também nas atividades laborais. Portanto, quando se soma o que a pessoa gasta em casa de calorias, que em geral é pouco, o que se gasta no deslocamento, que também em geral é pouco, e o que se gasta de calorias no trabalho, que também não é muito, isso faz com que as pessoas acabem tendo uma quantidade total de movimento no dia pequeno. E isto é um grande risco. Risco para desenvolvimento de doenças metabólicas, doenças cardiovasculares. Portanto, aumentar o nível de atividade física, considerando o que já existe no ambiente, é barato, é seguro, é possível ter benefícios com um pouco de exercício, mas grandes mudanças. Por exemplo, um indivíduo que tem um nível inativo, e se ele viesse a ser fisicamente ativo, acumulando pelo menos 150 minutos por dia, tenderia a ter uma redução média de 60%
para desenvolvimento de qualquer doença cardiovascular, podendo chegar a 66% se esse nível for para uma pessoa muito ativa. Então veja, pensar no aumento do gasto calórico é hoje condição mandatória para uma sociedade moderna como a nossa. E como eu já havia discutido em outro momento, da importância do walkability, isso faz com que o ambiente seja um fator favorável e não uma barreira. Agora, é claro que eu consigo entender que alguns lugares não estejam preparados, organizados, bem construídos para favorecer esse walkability. E, portanto, nessas regiões, acaba diminuindo, claro, o nível de atividade física das pessoas por conta desse ambiente não favorável. Agora, aumentar o gasto calórico é fundamental. Então, vamos agora a alguns números para nós ficarmos pensando aqui e levar um indicador para casa. Eu teria que ter um gasto calórico ao redor de 150 a 250 minutos por semana. Isso daria um gasto calórico relativo entre 1.200 a 2.000 calorias por semana. Se você fizesse uma conta relativa entre o tempo que você gasta, 150, por 1.200 calorias, isso daria uma relação próxima de 8 calorias por minuto. E a mesma coisa se você dividisse 2.000 calorias na semana por 250 minutos, daria um gasto de novo de 8 calorias minuto. Então qual é o número mágico? O número mágico é entre 150 e 250 minutos por semana. Qual o número referência? 8 calorias minuto. E isso é fácil identificar. Então quando você faz exercício e acumula esses minutos numa atividade moderada, é muito próximo de 8 calorias por minuto que você vai gastar. E se você fizer isso, você mantém sua saúde. Portanto, quando aumenta o nível de atividade física, isso faz proteção. E o ambiente é agora um facilitador e não uma barreira. Então, usar o ambiente é uma variável fundamental para você acumular 150 a 250 minutos por semana, considerando o mundo moderno que você vive. 80% da população mundial hoje encontra-se em cidades. Então, mais pessoas, você tende a caminhar menos porque você encontra pessoas. Tem mais carros, tem mais crime, tem mais desigualdades. Isso tudo vai criando, de modo geral, alguns fatores que impedem. Porém, o segredo é 150 a 250 minutos por semana. Para medir o walkability, existe um questionário hoje no mundo que chama-se NEWS. O N de Neighbor, vizinhança, E, Environment, que é ambiente, o W, que é Walkability, e o S, Survey, que é questionário, levantamento. Então, o questionário de levantamento de walkability da vizinhança. Este é o nome internacional, foi criado por um pesquisador americano chamado James Sallis. O Sallis tem trabalhado há muito tempo com as questões relacionadas a ambiente, influência do nível de atividade física pela família, pela escola, pelo grupo social. E mais recentemente, ele investiu na discussão do NEWS. Ele considera a vizinhança como o local que você consegue se deslocar caminhando até 10 minutos. Então, para medir o walkability, considera-se a estrutura do ambiente, a questão de ruas, as questões de cruzamentos, as questões de acesso, rampas, faixa de pedestres. Considera-se a questão da velocidade do trânsito, considera-se a segurança, iluminação, o quanto que o ambiente é percebido de modo agradável. Portanto, o NEWS é um questionário de 98 perguntas. Esse questionário é muito interessante porque ele considera se as casas, se as residências são prédios, se são casas por si só. Se for casa, o nível de atividade física sobe. Se for prédio, o nível de atividade física nessa região cai. Porque, logicamente, prédio, você tem muito mais carros, você tem outros cruzamentos de rua, isso tudo modifica o padrão da possibilidade das pessoas caminharem e fazerem deslocamento ativo. Então, esse NEWS, eu acredito que seja importante as pessoas que gostam disso e até as pessoas que fazem políticas públicas em saúde, as pessoas que trabalham com o ambiente, os arquitetos, embora tenham lá todas as suas
justificativas para fazer os seus empreendimentos, mas entender que esse empreendimento impacta na vida das pessoas e, lamentavelmente, tem impactado mal. Tem criado dificuldade para as pessoas serem fisicamente ativas. Portanto, isso é uma discussão de saúde pública. E todos nós temos responsabilidade sobre isso. Portanto, o uso do NIUS orienta quem reside nessas regiões e o planejamento urbano, ele passa por identificar NIUS, ou pelo NIUS. Investir no walkability é fundamental, porque à medida que você aumenta o nível espontâneo de atividade física das pessoas, isso reduz risco de morte, isso reduz risco de desenvolvimento de doença crônica, que hoje mata 75% de todas as causas no Brasil e no mundo. Então significa que os gestores públicos, assim como também as famílias, assim como também os diretores de escola, assim como também os empresários, todos nós temos responsabilidades em investir em um ambiente agradável, com mais árvores. Uma das perguntas, por exemplo, do NIUS é: na rua que você anda, as árvores fazem sombra? Isso parece que não tem importância nenhuma, mas tem importância, porque isso diminui a temperatura relativa do ambiente, então facilita as pessoas a caminharem. Quando você pensa em caminhada, e isso também está no NIUS, é o tamanho da calçada. As calçadas têm padrão, mas em lugares que não tem padrão. Algumas são mais estreitas, outras são mais largas, alguns têm lixeira, outros têm poste. Embora tenha uma legislação para isso, não é cumprida da forma que deveria. E, portanto, eu preciso investir, enquanto gestor público, em estimular as pessoas espontaneamente a serem mais ativas. Agora, eu vejo que essa discussão está extremamente distante da realidade nacional, até porque existem outras variáveis que acabam interferindo na organização de uma cidade urbana. E todas as capitais são idênticas. Se você for no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, em Manaus, a característica é a mesma. E quanto mais empreendimentos verticais você tiver, menos walkability você tende a ter. Portanto, investir em planejamento urbano é fundamental para que as pessoas aumentem o tempo total de atividade física. No NIUS também você encontra se existem, qual é a distância que você tem que caminhar até o ponto de ônibus. É seguro na ida, na volta, em função dos horários? Que horário que você tem mais pessoas caminhando? Isso gera uma série de comportamentos que podem ser determinantes para inatividade física ou facilitadores para a atividade física. Portanto, é preciso ter um pouco mais de cuidado, um pouco mais de atenção na gestão pública das nossas cidades, sem pensar em poluição, essa não é a questão, mas é pensar em manejar melhor o uso do solo de uma maneira que as pessoas possam ser mais ativas fisicamente. No Brasil, existe atualmente 12 estudos de walkability. Esses estudos basicamente foram realizados por um grupo muito amigo nosso, lá de Pelotas. Tem algumas pessoas trabalhando também na região Nordeste e nós temos hoje 2 estudos de walkability dentro do nosso grupo. O que nós encontramos de um trabalho bastante original de um professor do nosso grupo foi o que acontecia ao longo da vida das pessoas. Quando a pessoa tinha 5 anos, como que ela entendia o ambiente? Quando ela tinha 10 anos, como que ela entendia o ambiente? E agora que ela é uma pessoa adulta, como ela entende o ambiente? O que nós encontramos? Que o maior nível de atividade física se deu quanto mais opções de deslocamento houve. Por exemplo, existia loja próxima onde você residia? Existia parque? Existia um trânsito mais controlado? E o que nós percebemos, isso é uma coisa importante, de todos os fatores que levaram as pessoas a se deslocarem, ir à padaria, se deslocar porque o trânsito é seguro, porque a rua é sinalizada, tudo que facilitava o caminhar, nós encontramos que de 15 variáveis que poderiam interferir no walkability, se de 15 houver uma concordância de pelo menos 5, o nível de atividade física aumentou em 40%. Então, se você tem próximo à casa uma padaria, uma farmácia, uma loja de conveniência, se na sua escola
ela fica aberta aos finais de semana, se você caminha até a escola, se tem um parque, essas variáveis todas acabavam se combinando aos 5 anos de idade, aos 10 anos de idade, aos 18 anos de idade. E o que nós percebemos? Dessas 15 variáveis todas, se você tivesse pelo menos 5, o indivíduo já era mais ativo. Aí vem um dado importante para vocês. Em que idade mais contribuição para ser ativo ocorreu na combinação dos fatores de walkability? Foi na infância. Quanto mais as pessoas identificavam quando eram crianças, que saíam caminhando com a mãe, com o pai, com a tia, enfim, para a escola, para a padaria, para a loja, mais ele identifica o ambiente também como favorável na vida adulta. Na adolescência, o ambiente físico, ele praticamente não tem influência nenhuma no nível de atividade física dos adolescentes. A pergunta é por quê? Porque adolescente tende a ter muito mais uma introversão e o mundo do adolescente, ele é microsistêmico. É ele com ele mesmo, ele com amigo, ele com um ambiente restrito, talvez, da escola. Agora, quando o indivíduo é criança, ele está em descoberta. Quando o indivíduo é adulto, ele tem uma percepção do ambiente na interferência ou na possibilidade em ser fisicamente ativo, deslocamento e vida diária, etc. Portanto, o nosso estudo de walkability mostra que se você foi ativo e identifica variáveis, aspectos que possam ter contribuído para ser ativo lá atrás, isso resultou numa maior nível de atividade física na vida adulta. Esse estudo é muito interessante, estou resumindo para vocês, mas em breve ele vai ser publicado, mas já está disponível para quem quiser na rede, no sistema de web. Então fica aqui meu abraço.